Bora bater um papo, então? Então, neste momento, a gente vai começar a nossa entrevista com duas pessoas internacionais. Convido, neste momento... Agora bloqueou tudo aqui, o celular. Aqui. Subiu. Vamos entrevistar primeiro o Kadim. Ele nasceu no Senegal e desde 2015 está em Porto Alegre, onde conquistou uma clientela fiel com o seu trabalho. Ele cria roupas sob medida com acabamento e estilo impecáveis, buscando aliar o modelo à personalidade de seus clientes. Aí, tudo cara? Posso só acabar aqui o teu textinho, porque o teu texto é maravilhoso, você tem que saber. Falar primeiro, se você conseguir parar direitinho, ganhar uma camiseta. É Radim. Não. Não? Vamos lá. Pode falar. Radim. Não. Eita, gente. Radim. 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 Isso. Olha aí. Ganhei uma camiseta, minha gente. Vai ganhar uma camiseta, depois eu vou te dar. Maravilha. Bom, ele utiliza tecidos, vou continuar a sua história aqui, que é fundamental, né, de comentar para as pessoas. Então, ele utiliza tecidos africanos exclusivos em aplicações em camisetas, acessórios, sempre primando pela qualidade de bom gosto. Fica à vontade, por favor. Loa, agora eu tô suando aqui, hein, Loa, vamos ver se acertei, hein. Loa veio da Costa do Marfim e hoje estuda música na URGS, à frente da Sankofa Boutique. Ele atende somente com uma marcada para a confecção de roupas sob medida e oferece ainda uma gama extensa de produtos que valorizam o colorido da cultura afro. Quem falou isso? Tá tudo aqui, hein? Essa é o Mini Bill. Quem falou isso? Tá tudo aqui. Me disseram, acho que é isso. Palmas também pra ele, gente! Mas não falou o nome completo, né? Não falei. Não. Vocês estão desafiando aqui. Olha, isso é menor. E aí? Estamos prontos? Pronto para Tudo certo? conversar ou para discutir? Então, para conversar. Tá, beleza. Tá pronto para conversar ou para discutir? A gente vai conversar então. E aí, meninos? Conta aí. Eu vou fazer a pergunta primeiro, aí depois vocês me contam e contam para todo mundo aí. A primeira pergunta é para vocês: o que é moda? Você quer começar? Então, por favor. Pode dar o microfone. O que é moda para você? É moda para mim. Eu sou costureiro, né? Entende? Mas como nós sabemos moda, como é moda, porque cada país, como nós estamos chegando aqui no Brasil, mas tentar trazer nossa cultura aqui no Brasil, com o nosso tecido que nós temos, entende? Mas é diferente como, por exemplo, como eu costuro aqui no Brasil, nunca eu fiz no meu país. Meu país é diferente do costuro, é mais difícil. Nossas roupas, que mais difícil do roupa de vocês, entende? Mas a roupa do aqui é mais fácil para fazer para nós, entende? Mas é melhor para você me falar o que tu quer perguntar. Eu vou te explicar direitinho. Para mim, deixa eu pegar aqui. Para mim, você conseguiu já explicar muito bem o que de fato para você. Mas é melhor você fala assim ou responde. Tá ótimo, mas a gente vai seguir esse fluxo então. Então tá ótimo, tá combinado isso então. Tá ótimo. E você? Então, boa noite, gente. Eu peço já licença para o mais velho, as mais velhas. Eu peço licença para todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Então, moda, já para dizer, moda é uma palavra que vem do Ocidente, né? Porque em nosso continente a gente não fala muito de moda, né? A gente gosta de usar os e costume. Estou falando um pouquinho em francês, mas enfim, vestimento, traje. Como o Katim falou, né?
é um pouquinho diferente. A gente gosta mais de falar assim, de investimento, da maneira de se vestir, a maneira de usar as roupas, os tecidos, as estampas, é um pouquinho isso. Agora a moda vem mais assim do Ocidente, né? Com a colonização, assim, com a divisão do nosso continente, assim, né? Chegou essa fenômeno assim, da aculturação, porque para mim não foi uma colonização, não foi uma civilização, mas foi a aculturação, assim, é uma tentativa de apagar assim a nossa cultura, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se vestir, né? Então, para responder moda, para mim, eu não sei nada mais assim, se você me pergunta para mim o que é vestimento, o que é costume aí eu consigo responder. Porque, tipo, cada roupa, cada tecido tem um significado. Pegando do Marrocos até na África do Sul, da Etiópia até Guiné-Conakry, do Egito até Gana, qualquer roupa que você usa, qualquer cor que você usa tem significado. As classes, os reis, as rainhas, tem uma maneira de se vestir que as pessoas comuns não têm. Comparado assim no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu fiquei muito estranhado assim, porque as pessoas gostam de usar preto, cinza, às vezes branco e de vez em quando um pretinho básico. Só que é muito bem diferente, né? Eu me lembro assim da primeira vez que eu cheguei aqui no campus do Vale, aí o pessoal me perguntava: você está indo num ensaio de carnaval? Eu perguntei por quê? Eu falo: não, a sua roupa é muito colorida. Eu falo: justamente, o nosso continente é um continente onde tem vida. A gente não gosta assim, eu não estou dizendo que aqui não tem vida, mas a gente manifesta muito isso. Não sei se eu consigo responder a nossa pergunta. Com certeza, você respondeu. E o que me chama a atenção, Lua, interessante que o Lua já vai começar, quando ele apontar a história dele, vai aproveitar que está com o microfone na mão, e eu quero que tu me conte, Lua, aquela pergunta que você me fez. Quando eu conversei com o Lua falou assim, ó, primeira coisa que me perguntam sempre em qualquer entrevista é como eu cheguei no Brasil. Então, com certeza pode ser essa primeiríssima pergunta. Então, Lua, me conta a sua trajetória. Como você chegou no Brasil, como você chegou aqui em Porto Alegre? Olha, vou tentar resumir, porque se eu quero falar, a gente não vai sair daqui hoje. Dá pra ser muitos livros. Pode ser naquele modo resumido. Como? Pode ser no modo resumido, como você tinha falado. Então, modo resumido, quando a pessoa me pergunta: Lua, como você chegou aqui no Brasil? A primeira resposta que eu passo para eles: nadando. Por que nadando? Porque, tipo, quando a pessoa faz a pergunta assim, a pessoa não tem esse objetivo assim de dizer o que te trouxe aqui no Brasil, mas vai perguntar: você veio de barco, ou de avião, ou nadando? Essa aí é a resposta que a pessoa está esperando. Então, quando a pessoa pergunta como que você chegou aqui, eu já antecipo dizendo: eu chego aqui nadando. E a pessoa fala: não, eu pergunto por que você veio aqui no Brasil. Agora é a pergunta. Porque como chegou, é como que eu cheguei aqui, né? Então, é um pouquinho isso. Então, eu cheguei aqui sem saber que eu ia chegar. Porque na área, assim, em 2012, quando eu me formei no Instituto de Arte do Assunto Cultural na Costa do Marfim, eu comecei a trabalhar assim, desde minha infância, assim, eu comecei a trabalhar já com serviço assim, voluntário, assim, eu já visitei em vários países, assim, e um dos países aí eu conheci um rapaz que é brasileiro. Ele é daqui de Porto Alegre, acho que eu tinha 15 ou 16 anos, assim, em Timor-Leste. Daí eu fiz contato com ele e depois a gente se largou aí. Um dia eu estava no Cabo Verde fazendo o mesmo trabalho e aí eu encontrei ele. Falei: pá, meu, o mundo é pequeno. Falei: claro, né, o mundo é pequeno. E daí no Cabo Verde eu fiz muitos amigos e em janeiro de 2016 eu recebi um convite para ir ministrar um workshop na Universidade Unilab, em Redenção, Ceará. Uns amigos me convidaram lá, eu cheguei lá, eu fiz o workshop e aí eu fui encaminhado para São Francisco de Condé, na Bahia. Eu passei uma semana lá e eu voltei para Ceará. E daí eu estava lá e eu recebi um convite para Pelotas, para trabalhar com um grupo de percussionistas de uma periferia lá no bairro Navegante. Então, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu encontrei meu amigo, o Vitor. Ele falou: para cara, o mundo é pequeno de novo, a gente se encontrou aí, você vai ir lá na minha casa. Tá, eu fui na casa dele, e aí eu confraternizei com os pais dele, tudo isso aí. E a avó dele me falou assim: a partir de hoje, você é meu neto.
Então eu fiz assim, tipo, aliança com essa família até hoje, aí eu chamo de vó, pai, mãe, tudo isso. Então eu fui em Pelotas, passei 3 meses lá, eu voltei aqui em Porto Alegre, era para ficar uma semana, depois ir embora. E nesse meu tempo eu conheci o Ido Akin, que é um nigeriano. Ele me convidou num ensaio dele e lá ele me apresentou uma outra moça que é a Andressa Ferreira das Três Marias. E eu comecei a desenvolver algumas atividades na URGS com vários professores, comecei a ministrar algumas oficinas. A minha estadia, que era para ser 2, 3 semanas, se prolongou até hoje, que são agora 6 anos, 8 meses, né, que eu estou aqui. Então eu comecei a trabalhar, tudo isso, enfim. Acho que eu consigo resumir, né, porque tem muitas coisas. Sim. E aí? Me conta agora a sua história. Conta pra gente. Bom, eu cheguei aqui em 2015, né? Morava aqui no mesmo bairro, aqui na frente, 716, essa. Quando tu sair aqui na frente, quando eu chegar no Brasil, eu morava aqui no mesmo bairro, 2015. Quando eu chegar, eu consegui um trabalho de pintura do Crédito Real. Eu trabalhava lá, saí 6 meses, eu saí de lá, consegui outro serviço no restaurante. 2018, eu saí de lá, comprar meus máquinas para funcionar. Até hoje eu estou fazendo meu serviço como costura. É graças a Deus, é isso que eu estou fazendo no Brasil. Agora, o que mais? Bom, eu vou aproveitar e já perguntar para vocês mais sobre o negócio, né? Como que foi, principalmente, aí eu já vou juntar as duas perguntas. Além de vocês compartilharem sobre o negócio de vocês, a gente sabe o quanto é difícil de afroempreendermos aqui no Brasil, né? O quanto que nós enfrentamos muitas barreiras sociais, estruturais, barreiras de crédito, né? De tomada de crédito e assim por diante. A pergunta que eu faço para os dois é, principalmente, qual foi se vocês sentiram essa dificuldade na hora de abrir o negócio de vocês? Vocês enfrentaram algum tipo de barreira e quais barreiras foram essas, assim? Para mim, na verdade, quando eu sou formação de costura, 2019, poucos meses, a gente entrando no pandemia, passando muitas faculdades, mas todo mundo sofreu sobre isso, né? Não tem como para reclamar, porque todo mundo sofreu essas coisas. Mas graças a Deus a gente passou tudo isso. Então é só isso que eu acho que aconteceu para nós. Lua, você me contou principalmente que teve barreiras, né? Então, de já ser empreendedor, ser afroempreendedor, assim, aceitar, assim, de enfrentar, assim, as dificuldades, sabe? Para começar já, nós na África já somos já empreendedor nato, para dizer assim, porque antes da chegada do colonialismo, a gente trabalhava nos campos, e trabalhar na terra e empreender. Então a gente já tem isso no sangue. Essa função assim, de ir trabalhar numa empresa para receber assim, um salário no final do mês, é o Ocidente que trouxe lá na África. Porque a gente não tinha isso lá, sabe? Claro que a gente trabalhava com o e tudo isso, mas são classes assim, sabe? Então empreender já está no sangue, a gente tem isso nas veias. Agora, empreender aqui no Brasil, como chegou, as dificuldades é o seguinte: eu sou músico, ator de teatro, contador de história, assim, formado. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalhava unicamente com workshops. Então, eu ia nos eventos para ministrar workshop, oficina, indo nas escolas para contar história. E a cada vez que eu ia contar uma história, eu ia dar um workshop, sempre eu doava ou eu vendia assim, uma roupa minha. Eu cheguei com 2 malas. Sim, continua. Um dia eu me lembro bem, uma amiga me ligou às 6 da manhã, e aí,
neguinho, tu tá dormindo? Levanta aí, ela falou assim, tem um trampo hoje. Tá, tu indo. Abriu o armário para usar uma camiseta africana e não tinha mais. Pá, eu pareci pra gente, acabei vendendo, doando todas as roupas. Tá? Na mesma hora, eu peguei meu telefone e eu liguei para minha tia. Tia, ó, faz o seguinte, você pode me mandar uma mala de tecido aí? Eu vou fazer umas roupinhas aí. Ela falou, eu não acredito que você vendeu todas as roupas. Olha, tia, as pessoas estão pedindo, as pessoas estão querendo comprar, o que eu faço? Então, menino, é o seguinte, já que pessoas estão querendo, estão pedindo, estão comprando, então não tem lá. E aí você pode usar isso para oportunidade de negócio. Você pode usar. Fala, tá, beleza, tia, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar uma galinha aí, você vai me mandar uma malinha. Ela me mandou a mala, e naquele momento eu não tinha ainda o endereço no meu nome. Então, a mala chegou na casa da minha avó, que é a avó do meu amigo, né? E ela me ligou me dizendo, oi, menino, chegou a sua mala, mas eu estou aqui com minhas amigas e estamos olhando, acho que vamos comprar todas as roupas. Mas tá, avó, eu preciso para fazer, não, vou deixar só um tecido para ti. Eu liguei de novo para minha tia, ela mandou. É assim que eu comecei a atender as pessoas, com meus contatos, tudo isso. E aí, na sequência, eu abri um depósito. O depósito era muito pequeno, assim, aconteceu umas coisas lá, eu contei para Jim, mas enfim. E depois eu achei a necessidade de abrir uma loja física na João Pessoa. Um pouquinho até lá. Agora, as dificuldades, você falou de crédito. Cara, o crédito, eu conheci o crédito, o empréstimo, quando eu cheguei aqui no Ocidente. Desculpa dizer, mas eu julgo que quando a gente está do outro lado do oceano, a gente fala já do Ocidente. Porque nas faculdades, os professores falam assim para a gente, a nossa cultura, quando você quer falar das culturas do Ocidente, então as nossas culturas, então eu sempre falo que é o Ocidente. Então, eu conheci o crédito aqui. Mas, para ser sincero, assim, eu não gosto de pegar crédito para eu trabalhar. Eu gosto de pegar, eu tenho R$1, eu tento multiplicar isso até chegar o que eu quero. Porque trabalhar com o dinheiro dos bancos, desculpa dizer palavrão, mas você está se matando, meu velho. Porque o banco dá empréstimo por quanto? Você vai pegar 10 mil, aí tem que pagar 17 mil ou 24 mil. Você vai trabalhar para eles. A gente volta até assim, o mesmo escravo que a gente era, sabe? Enfim, um pouquinho isso, mas é muito difícil assim ser empreendedor, porque tipo, tem muita burocracia para fazer os documentos, para trazer os tecidos, eles acham que o nosso tecido, a gente está escondendo droga, vocês aí são assim, vocês estão fazendo tráfico, enfim, tem muitas coisas, mas enfim, em todos os países tem. Eu sempre gosto de dizer assim, o bom lado que é tipo assim, o meu empreendimento foi acolhido muito bem aqui. Para todo mundo, as televisão, os jornais, todo mundo. É isso, eu acho muito grato, você sabe? Um pouquinho isso. Outra pergunta, vai, sobre o negócio de vocês. Principalmente sobre o produto de vocês, né? E para quem vocês vendem. Vocês conseguem identificar hoje quem é o perfil que vocês possuem hoje, quem são os clientes que compram o teu negócio, que compram o teu produto? Você também, você consegue identificar quem são os teus clientes potenciais? Claro que sim. Compartilha pra gente. Eu tenho bastante clientes, mas meu trabalho, meus roupas que eu estou vendendo com os clientes, eu vendo mais com pessoas do brancos, que compram mais minhas coisas. As pessoas brancas compram mais minhas coisas, mas eu tenho até todos os clientes. Tem as negros, tem as brancos, mas o branco compra mais meu trabalho. É isso. E o seu? Então, posso dizer assim, tipo, uma coisa sempre que eu falo assim, quando você quer empreender, é bom você já checar, assim, quando eu falo assim, checar, os ocidentais falam assim, do benchmarking, umas coisas assim, você tem que saber assim, o perfil dos seus clientes, né? Para mim tem todos perfil, até o último cliente agora foi a prefeitura de Porto Alegre, então tem todos os perfis assim, né? Tem pessoas das escolas de samba, das casas de religião,
as escolas. Tem pessoas do tipo, sabe? Mas enfim, os clientes, assim, eles não chegam assim para chegar, sabe? Por exemplo, a prefeitura chegou através de uma indicação de uma pessoa assim da minha rede, que eu sei assim. Então, um pouquinho assim eu consigo assim identificar. Mas tem pessoas de todas as classes sociais assim que compram tecido comigo. Uma coisa assim, sempre que eu falo para meus clientes, você não compra porque está na moda, porque todo mundo está usando tecido afro. Não, gente, você tem que comprar porque você sabe o que o tecido significa. E aí, é bom vender o tecido para as pessoas, mas é bom dizer para as pessoas, olha, você está comprando essa samacaca aí, vê lá da Angola. Essa aí na Angola tem esse significado, esse significado, esse significado. Porque se você usa numa situação que não é adequada, você vai machucar o outro. E aí isso não é isso que eu quero. Então você tem que comprar, mas sabendo o que isso significa. Não porque todo mundo está usando turbante, você tem que usar. Você tem que saber por que tem que usar turbante. Vou comprar, como é assim, figurinha para minha filhinha lá na escola. Gente, não é figurinha, é roupa, temos que respeitar. Se é para comprar figurinha, vai aqui na voluntária, tem figurinha lá. Então sempre assim eu tento explicar, mas eu sei que são meus clientes e tem todos os perfis. Não sei se eu respondi na pergunta. Vocês estão mandando super bem, gente. Não precisa nem perguntar se estão respondendo, com certeza. Não, mas agora tu perguntou para você, mas eu quero saber se eu respondi para aqui. Perfeito. Gente, e na pandemia, hein? Como que foi, principalmente, né, quando a gente fala de afroempreendedorismo, nós atravessamos durante a pandemia, a gente foi muito impactado, principalmente negócios sendo fechados, a maioria dos afroempreendedores possuem negócios físicos, né? E aí tivemos que passar por uma celeridade urgente de presença digital, de estar presente mais nas redes sociais, né, de comercializar os nossos produtos, utilizando as tecnologias, utilizando as redes sociais, tendo presença digital. Como que foi para o negócio de vocês, né, durante a pandemia? E se depois da pandemia, como que vocês mantêm, né? Se vocês estão utilizando os mesmos canais hoje e voltaram mais para uma venda mais presencial? Posso começar, por favor? Pois é. Então, a pandemia assim foi alguma coisa assim que surpreendeu todo mundo, né? Porque na área assim, eu sempre falo que a pandemia antecipou o futuro do mundo, porque o futuro do mundo era para ser digital e hoje está sendo digital. A pandemia foi só um empurro para antecipar isso. A parte que foi muito afetado assim foi o estoque, porque com a pandemia já estavam fechadas todas as fronteiras e que os tecidos não são produzidos aqui. Isso que era o problema. Agora aqui eu fechei a loja física porque o nome deu certo com a proprietária do prédio. Eu fechei a loja física, mas mesmo assim eu vou dizer para você que eu vendi mais na pandemia que nos meus 6 primeiros meses, porque eu abri a loja física, 6 meses depois chegou a pandemia. Eu vendi mais na pandemia que na loja física. Mas a dificuldade é que os nossos produtos, você veja assim, muitas pessoas tendo loja online, você veja o produto online e quando você compra, chega uma outra coisa. Isso que é a dificuldade. E aí eu tinha uma loja física. Depois de 2 meses eu fechei, uma loja online. Depois de 2 meses eu fechei. Eu comecei a combinar com meus clientes para ir até na minha loja, porque eu fechei no início da pandemia. 3 meses depois eu abri a loja física, porque não tinha como. Então eu gostava sempre que a pessoa ia na loja, uma pessoa com atendimento, ver o tecido e comprar. Eu vendi mais na pandemia que no tempo normal. Mas presença digital eu tenho, mas eu não tenho tempo para publicar as coisas. Porque também, além de trabalhar com roupa, com música, eu implemento também sistema, a tecnologia para outras empresas. Então isso também me leva mais tempo. É um pouquinho isso. E aí? O que
foi para você? É como que ele fala, né? Porque eu abri meu ateliê em 2019. Quase um mês, 2 meses, a gente entrou no pandemia. Isso que trancando muita coisa para nós. Mas, porque esse tempo eu não conheço muita gente. Eu não conheço muita gente. Eu tenho bastante cliente da tempo que eu abri meu ateliê. Mas, graças a Deus, eu trabalho dentro do meu apartamento. Não pego outra sala para trabalhar. Porque se conseguir esse tempo eu pego uma sala para trabalhar, é mais difícil. Mas graças a Deus que eu faço tudo dentro do meu apartamento. Por isso que não está duro muito, entende? Mas não consegui vender mais nada esse tempo. Mas ainda tudo está bem. Perfeito. Gente, e vamos falar agora sobre o amanhã, vai? Vamos falar sobre o futuro. Quando vocês olham para o negócio de vocês, o que vocês desejam para o negócio de vocês? Qual é a visão de futuro que vocês têm? Cara, falar de amanhã, acho que a gente não tem poder de falar de amanhã, sabe? Porque são só os nossos protetores que podem falar de amanhã. Porque na gente podemos falar do nosso sonho, o que a gente quer, o nosso desejo. Então, como eu contei para você, segunda, né? Então, foi segunda-feira. Então, aqui em Porto Alegre, claro que tem uns restaurantes, mas não tem um restaurante onde tem comida de quase todos os países da África. Creche para crianças não tem, principalmente para crianças assim pretas não tem. Espaço assim onde você vai para conversar sobre a África, porque gente, a África que pessoas ensinam aqui nas universidades, nas escolas, é a África da Semana da Consciência Negra. É só um dia que as pessoas falam. Depois passa. A Semana da Consciência Negra, E daí tem muitas pessoas que contam a história. Não podemos esquecer que a nossa cultura, falar que não tem escrita, mas tem a tradição oral. Então, o meu desejo, estou fazendo a música, a faculdade de música, eu vou torcer para me formar o mais rápido possível, abrir o meu espaço, onde eu vou conseguir dar aula de musicalização para as crianças pretas, também para todo mundo, porque para ter um cidadão amanhã que vai respeitar a diferença cultural de outro, ele tem que saber desde criança. Não quando vai ficar velho, tu vai chegar, não faça isso aí, tem que respeitar a cultura, não, é já desde criança. Então começar a ensinar já as crianças, ter um espaço onde eu vou ter a minha lojinha, onde eu vou poder convidar, por exemplo, o Bamba um dia para falar sobre o Senegal, o Adil para falar sobre o Senegal, o fulano para falar sobre Gana e outras coisas, onde eu vou convidar meus irmãos brasileiros para ir lá e falar, e discutir, tipo assim, deixar crescer assim, umas ideias sobre o que é a filosofia africana, sabe? Então, é um sonho grande, mas nada é impossível. E aí? Nos conte sobre seus sonhos, sobre o seu negócio. Eu estou esperando um dia para conseguir abrir um ateliê grande, uma empresa grande, para conseguir trazer minha cultura tudo. A gente tem um tecido afro, né? Está trabalhando com tecido afro, mas não é de verdade do nossa roupa do africano, entende? Eu quero mostrando mais nossa cultura com essa roupa que nós estamos usando no África, entende? Isso que eu estou querendo. Se eu conseguir abrir meu ateliê grande, eu faço mais as coisas do África para mostrando, mas ainda não tem como, porque eu trabalho na minha casa. Mas quando eu conseguir abrir loja, porque esse trabalho que nós fazemos, tem gente que não procura, só passa aqui, viu as roupas, gosta, compra. E quando eu chego aqui, eu tenho uma cliente que está vendendo aqui, ele me deu um tecido que ela quase 8 anos ela ganhou tecidos, entende?
Então, essa coisa que nós temos, tem bastante gente que não conhece, entende? Então, melhor para conseguir um lugar que está embaixo, para colocar as coisas para as pessoas passam para vir. Isso é melhor para nós, isso que eu estou esperando, se eu consigo. Estou muito feliz com Então, o propósito. o que o Raid está dizendo aí é muito pertinente, porque, tipo, eu tenho uma loja, sempre eu falo que eu não sou criador. Eu falei agora há pouco, eu trabalho com muitos costureiros africanos. Eu trabalho só com uma costureira brasileira. E ela me perguntou por que você não tem costureiro brasileiro. Eu falei o seguinte: cortar o tecido africano, que tem a largura 1,15 m até 1,16 m, é difícil. Aqui, pessoas são acostumadas com 1,40 m. Então, o que ele está dizendo é muito difícil, é muito pertinente, porque tem que saber para cortar. E tem muitas pessoas que guardam tecido até encontrar a pessoa certa que vai cortar. Porque, tipo, não adianta você ir lá na República de São Paulo, gastar uns 150 para comprar a peça de tecido, chegar aqui em Porto Alegre e entregar para uma pessoa que vai construir. A pessoa corta e cortou mal, não vai sair a roupa que você quer. Porque eles estão acostumados a costurar isso. Eles não precisam fazer molde para fazer. É só olhando no olho e corta. Eu falava um dia para Amadou, meu velho, você tem que começar a dar aula de costura para costureiro ou costureira brasileiro. Por quê? Você está costurando certo, mas um dia a demanda vai ser muito e você não vai conseguir. Então você tem que começar a dar aula de corte de tecido africano. Tudo que isso. Você ia perguntar, né? Está ótimo, estou aqui já. Não, você pode perguntar, porque... Não, eu ia perguntar, eu lembro que a gente conversou também, e aí eu disse, cara, a gente vai ter que conversar sobre isso e compartilhar quando você falou sobre a importância do conhecimento. E aí eu falei, bora compartilhar isso com os aprendedores lá no Frontalks, quando você falou da importância do conhecimento, principalmente para você, mas também para o seu negócio. Pois é, cara, eu vou te dizer assim, eu já, adolescente, já tinha meus negócios, eu comecei a fazer negócio nos meus 13 anos, sabe? Eu gosto de comprar alguma coisa aqui para ir vender lá. Mas é o seguinte, dinheiro a gente ganha e dinheiro vai. A gente está vivendo num mundo hoje que é capitalista. E hoje aí, o dinheiro vem e vai. A única coisa que não pode ir embora é o conhecimento. A gente tem muitos talentos para vender a nossa cultura. Mas se você não tem como colocar isso no papel, não tem como modelizar isso, não adianta, sabe? Eu posso ficar vendendo tecido todo dia. Vou ficar vendendo, eu vou ficar pagando as contas. Mas a gente tem coisas em nós, a gente pode colocar no papel, mas para colocar no papel precisamos do conhecimento. Você precisa organizar o seu projeto. Esse projeto você pode replicar em algum outro lugar. Fiz uma vez uma pergunta para um professor na sala de aula: prof, qual é a importância da música africana aqui no Brasil? Oi menino, eu sei que você é da Costa do Marfim, aqui estamos estudando a música da civilização dominante. Olhei para ele, senhor, daqui a 5 anos você vai me ver aqui, mas tem que dar um papo igual para igual. Porque eu vou ser formado, eu vou votar, vou dizer uma coisa. Eu estou aprendendo hoje o que você sabe, mas você não sabe o que eu sei. Obrigado. Então, nós, pretos, nós afrodescendentes, temos coisas que eles não têm. Para chegar lá, temos que partir do que a gente sabe, mas temos que aprender também deles, porque isso é a fraqueza deles. Eles sabem só uma coisa, mas a gente tem o que eles não têm. E a maioria das coisas que eles têm foi roubado da gente. Mas para a gente conseguir derrubar isso, temos que saber o que eles sabem. É uma luta. Então, para mim, assim, para meu negócio, eu posso fechar a loja por 5 anos. Claro que eu vou ficar vendendo dinheiro, essa aí é normal, mas passa. E aí, quando eu vou voltar, vou
vou poder fazer mais coisas. É um pouquinho isso, então o conhecimento é muito importante. Se eu não tinha feito essa formação de contação de história, eu não ia muito me focar nas histórias assim, das estampas, porque as estampas falam, é nossa cultura. Claro que essas tecidos hoje, as empresas que estão fazendo, como ele falou, né, as empresas que estão fazendo são empresas ocidentais, mas elas vão lá para pegar essa design aí e fazer tecido e enriquecer o povo deles e não o nosso povo, porque não tem nenhum retorno. Lá na África chama de holandês, porque são empresas holandesas que fazem isso, mas não tem retorno, por exemplo, essa tecido não tem retorno pelo povo acá. São figuras deles assim. Essa que daí vem lá do grupo do povo Ashanti, que falam porque então, se a gente não tem a gente não tem conhecimento assim para ir reclamar o que é de nós, vai ser muito difícil, sabe? A gente pode ficar trabalhando, porque essa formação, essa educação eurocêntrica assim, foi feita para formar a mão de obra. A gente é a mão de obra e a gente trabalha para eles, mas a gente tem que pegar esse conhecimento para ser superior, sabe? É um pouquinho isso. Não sei se eu consigo responder. Sempre consegue responder, Você sempre consegue responder. E eu tive que fazer essa pergunta, né, do conhecimento, porque quando ele compartilhou isso comigo, eu achei muito forte isso. E vi que realmente o conhecimento para a gente, como afroempreendedores, é muito importante no nosso processo, dá seguimento no nosso produto, nos mantém forte, né? Então é muito importante isso. E agora, minha gente, chegou o momento de abrir as perguntas para vocês, então, por gentileza, quem quiser fazer perguntas para eles, a hora é essa, o momento é agora. Temos um microfone aqui disponível, então, por gentileza, perguntas. Se não tem pergunta, eu vou fazer pergunta. Então... A foto. Fala no microfone. Boa noite. Acho que é só. Boa noite. A minha pergunta é, e isso já aconteceu comigo, por isso vou perguntar para vocês. Quando vocês descobriram que vocês são negros? Quando vocês chegaram aqui ou na África? Vai ter que responder, né? Responder. Para cá vocês vão Ele pergunta se é pela causa racial, né, pela causa racista, ou sobre a identidade mesmo. E sobre identidade. Porque se pauta racial, no nosso continente, no país que a gente mora, é totalmente preto. Vamos dizer. Então, quando a gente vê no Brasil, que é o segundo país que tem mais negros do mundo, a gente começa a descobrir que nós somos negros. Por isso eu perguntei para eles o que eles acham sobre isso. Então, é o seguinte. Antes de chegar aqui, já tinha estudado assim, a literatura, já tinha falado um pouco assim, da literatura negra, assim, com Leopoldo Sédar Senghor, né, sabe? Mas, enfim, da raça, assim, da identidade, assim, eu comecei a fazer assim, essa distinção, assim, de branco, preto, ou negro, branco, quando chegou aqui, sabe? Porque a gente não se preocupa com isso, da raça na África. Vou dizer, a África é um continente só de negro. Não, tem branco também na África, sabe? Na África do Sul tem, no Marrocos tem. Claro que eles se consideram assim como uma pequena parte da Europa, né? Mas aqui, eu cheguei a ver que a identidade é muito, muito grande por causa do racismo. Vou dizer para você, porque eu processei uma empresa por causa disso, porque eu fui tratado de ladrão, porque eu usava uma calça jeans rasgada com minha mochila dentro do supermercado, onde eu morava do lado. Eu estava acostumado a ir lá, bem arrumado todo dia, somente escolha um dia de jeans rasgada com meus dreads, me chamou de ladrão. E aí, essa aí foi longe. Então aqui eu percebi que
num país onde tem mais de 50% da população é preta, o racismo é bastante aqui. Então, a identidade é muito, muito aqui. Então, eu comecei a perceber essas coisas assim do negro aqui, porque lá na África a gente não se preocupa com isso, sabe? Claro que os nossos irmãos lá do Maghreb eles têm uma outra pegada, mas no meu país, gente, eu consigo ver meu igual todo dia. Então a gente não tem muito essas coisas, sabe? Nossa, vai ser isso. É um pouquinho isso, né, gente? Porque, por exemplo, aqui, eu entro na minha turma, somos 60, eu olho na turma, ele chama de menino de cor, porque eu sou o único preto. Gente, o que é isso? Numa universidade pública. Assim, gente, temos que estudar para derrubar essa aí. Isso. Mais perguntas, gente? Olha, mais uma. Boa noite. Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo povo africano, que eu sou uma afrodescendente. E quando eu assisti o filme Pantera Negra, eu consegui ver assim a grandiosidade do nosso povo, que nós viemos de príncipes, uma herança que nos foi furtada, né? E hoje nós somos assim, como dizer assim, marginalizados, não pela nossa condição social, mas pela condição econômica, que é muito difícil galgar, né? Então, eu acho que nós temos o compromisso, todo afrodescendente que tem acesso à educação, à formação, de passar isso adiante, nem que seja uma célula para alguém, entendeu? Porque é muito importante para nós a nossa inversão do nosso processo econômico, sabe? O trabalho é que dignifica o homem. E sem o nosso trabalho, nós praticamente inexistimos, né? Então eu admiro muito vocês, empreendedores afrodescendentes, que vieram de outro continente aqui para a América do Sul, para o nosso Sul. Aqui também nós passamos por história de segregação e de discriminação racial. Não são só vocês que migram de lá para cá, né? Então a nossa luta é constante. Então eu gostaria que vocês dissessem assim, ó, se vocês concordam com essa teoria de que nós precisamos ter o nosso trabalho, a nossa dignidade, para resgatar a nossa dignidade. Então, o que eu posso dizer assim para imitar um pouquinho... qual é o nome? O nome está indo embora, mas você vai ver. MCZ. Eu acho que MCZ está dizendo assim, o que você falou agora, né? Você está dizendo justamente o que o MCZ falou assim, eu sou a voz do Senhor, assim, a voz que fala alto, que as pessoas vão falar um pouquinho baixo. Eu acho que o que você está dizendo, pessoas estão dizendo isso, mas bem baixo. Eu acredito assim que tipo, essa marginalização que estamos sofrendo, estamos passando, venham assim de um sistema que os colonizadores assim eles colocaram assim tipo formaram, sabe? O nosso trabalho pode levar a gente, tem que levar a gente frente, temos que pegar assim, o nosso trabalho assim no corpo é arma, mas também temos que se juntar, porque se a gente quer ir muito rápido, podemos ir sozinho, mas se queremos ter força para ir de uma maneira certa, temos que ir junto. Então, temos que tentar se unir. É isso que infelizmente, assim, o mal que está matando o povo preto, sabe? Vou pegar já o nosso dirigente na África. Eles todos estão governando pelos patrões que são na Europa, assim.
E estamos trabalhando em função da moeda deles, assim. Antes da chegada da colonização, a gente usava búzio como moeda. A gente não tinha não, era búzio, era 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, tudo isso. Se a gente volta nisso, vamos ver, o sistema econômico vai cair e vamos ter mais poder. Para imediatamente Gaddafi, ele falou assim, para a gente ultrapassar o Ocidente, temos que voltar na nossa cultura, temos que começar a ter a nossa tradição, porque temos uma riqueza que eles não têm. Então, temos que pegar o nosso trabalho no corpo arma, temos que se unir, mas temos que olhar para trás, de onde que a gente veio, temos que voltar lá e pegar o que a gente deixou. Porque hoje aí estamos tudo voltado no Ocidente, uma pessoa tira feira aqui, vou lá em Disney, ninguém pensa em ir na África, ninguém pensa em ir lá para ver as coisas, sabe? Então, temos que se unir, a única coisa temos que se juntar para caminhar como uma única pessoa. Porque se ele fala A que eu falo B, eles vão dizer, já eles não se entendem, então vamos matar eles, sabe? Mas se ele fala A que eu falo A, eles estão se entendendo. E aí, isso que eu posso dizer. Então temos que... Sim. Tu quer complementar? Não, eu quero falar. Então, é um pouquinho isso, não sei se Rádio, tu quer complementar? O Fedade não fala muito, né? Quem costura não fala muito, sabe? Porque ele é um dos meus costureiros. Você é um você é cantor, entendeu? Você costuma mais do falar para mim. Entendi. Eu não costumo muito falar com o público. Pois é, mas você fala. Pois é. Mas no final, se eu conseguir responder um pouquinho, se não está certo, me fala que eu vou tentar ler. Tá bom. Então, acho que o Borba quer complementar um pouquinho, né? Isso, né? Vem, meu velho. Estamos em casa. Desculpa, acho que eu roubei o seu lugar. Boa noite novamente. Sua pergunta é muito importante e para todos que estão aqui. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, não precisamos de preocupação de aceitação do branco. As nossas maiores dificuldades dos negros do mundo a ser aprovação do branco. Por quê? Todos que eles aprenderam na Universidade de Sankofa. As gregos aprenderam na África, sem certificado. Vocês nasceu com dom, com herança dos ancestrais, cada um de nós. Mas para ele tocar tambor, para aceitar que ele é trocador do tambor, tem que entrar na universidade para fazer a prova, para dizer que agora aceitamos você está qualificado. Mas ele já nasceu com isso. Para Halim costurar, não tem nenhum diploma da universidade de costura. Mas se ele quer entrar numa empresa que costura, o que a primeira tem que pedir? Certificado, para ser aceitado na sociedade. O empreendedorismo nasceu no continente africano, na Idade Média. Nosso empreendedorismo na África, quando chover, pessoas recolher todas as plantas, se vocês plantavam cenoura, outro plantava milho, outro plantava azeite, fazer azeite, empreendedorismo pode funcionar nas 3 funções. Vocês dá seu produto para ela te dá o produto, tu conseguir fazer comida para dar seu filho, sem depender de ninguém. África na Idade Média, antes da invasão do colonizador, é mais organizado até agora. A África está organizada. Qual é o problema da África? É igual que aconteceu no Brasil. Me faz que eu não serve Luan como irmão. Me faz que eu não serve vocês como irmão. Isso é o objetivo do colonizador. Antes de qualquer religião do mundo, a gente tem que se identificar como negro. Antes de nossos cargos, a gente tem que se identificar como negro. Antes de nossas diferenças, a gente tem que se identificar como negro. Se tu pega 2.700 línguas africanas,
não tem nenhuma palavra que se identifica feminina e masculina. Até de nossas palavras que chama Jerejef. A português existe obrigada, obrigado. No continente africano não existe banheiro feminino e banheiro masculino. Porque quem separa gênero são ocidentais. Porque nosso sistema era matriarcal. Obrigado. Gente, muito obrigado mesmo. Tem pergunta? Tá, primeiro eu queria dizer que foi um aprendizado. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre as estampas que tu falaste, tá? A estampa do tecido. Sim. Tu falaste, as estampas contam uma história ou tu define o país pela estampa? O lugar, a localização do tecido? Então, é o seguinte, antes da colonização sempre me refiro a isso, porque tipo, a partir de lá que tudo começou a bagunçar na África, né? Desculpa, enfim. Até hoje mesmo vai estar continuando, mas enfim. Quando você chega na África, tem reino, não era país. Mas a reino era empíreo, tudo isso. E tem rei, tem a família realeza, tem pessoas que trabalham na corte do rei, tudo isso. Então, em função das roupas já, você consegue saber se essa pessoa aí é da família realeza ou se essa pessoa trabalha pelos reis. Falando que não tem a escrita na África, mas tem a escrita. Essas escritas são através assim, da caligrafia, sabe? E quando eu vejo esse tecido, por exemplo, que ele usa, você não precisa me dizer que essa aí vem do Ghana ou vem da Costa do Marfim. Você me pergunta vem da onde, eu vou dizer é do povo Ashanti. É porque a gente encontra Ashanti no Ghana e na Costa do Marfim, um pouquinho no Togo. É que o negócio é o seguinte, olhando as cores, eu sei que o povo Ashanti é um povo que gostava muito de mostrar assim o ouro. Então tem essas cores dentro, você sabe. Então em função das estampas a gente sabe esse tecido veio da onde, mas também em função das estampas a gente sabe se a pessoa é de uma família realeza ou enfim, o cargo que essa pessoa exerce. Também a roupa fala, sabe? Não, aqui, por exemplo, eu estou triste, não estou triste, eu uso preto. Não, como você tem que usar uma roupa que tem vida, sabe? Enfim, quando eu consigo ver assim, eu vejo um tecido que vem do Senegal, eu consigo identificar. Quer dizer, o tecido não, mas a estampa, porque o tecido na real assim, na hora de nós, né? Foi uma prática assim, que foi importada assim da Indonésia. Quando os holandeses chegaram lá na Indonésia, assim, ele usava, e aí os africanos que foram trabalhar lá, trouxeram essa método assim para fazer na África. Como ele falou, os nossos verdadeiros tecidos não estão aqui. Se a gente quer trazer aqui, é muito caro, porque são pesados. Eu me enganei para pegar uma malha aí, meu Deus, coloquei tudo que eu tinha, até eu cheguei aqui no Brasil com dívida, sabe? Então, são muito pesados. Mas as estampas falam, a gente sabe de onde vem essas estampas. Não sei se eu conseguir responder. Bem, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, de escutar vocês. Tenho certeza que a plateia adorou, justamente porque vocês conseguiram traduzir muita coisa pra gente, trouxeram o nosso lado ancestral. Isso foi maravilhoso. Fizemos noite neste momento. Muito obrigado, viu? Valeu!